Bom dia. Hoje é 30 de junho de 2023, nós estamos aqui para mais um Oriz Podcast, né? Eu sou Carlos Caval e aqui, como sempre, Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Bom dia, Marcão. Tudo bom? Bom, tudo ótimo. Mais uma vez uma sexta-feira aqui na Faria Lima e está uma frente fria chegando, mas felizmente a gente tem aí boas novidades aí com relação a essa semana e hoje o encerramento desse trimestre, né, tão emocionante. Vamos poder comentar coisas aí que acredito que deixam um saldo positivo. Ao longo da semana, muita notícia com relação à condução da política monetária. Começamos com a ata do Copom na terça-feira, depois ontem o relatório trimestral de inflação de manhã, a coletiva do presidente do BC, o diretor de política econômica, e à tarde, acho que mais significativo ainda, foi a reunião do Conselho Monetário Nacional, tão esperada, para tratar da definição da meta de inflação de 2026, para nós, decisão que acabou sendo muito positiva. Mas vamos por partes, né, e começar. Marcos, fala dos principais pontos aí que nós tivemos aí, claro, desde a ata, sinalizações, também o RTI. Qual é o balanço aí para a gente fazer? Então, Caval, acho que misturar um pouco aqui o relatório trimestral de inflação com a ata, né, porque acabam sendo, né, documentos complementares, e o ponto mais interessante da ata na terça-feira, né, acho que ficou por conta de ter sido expressado ali a ideia de que existe um grupo majoritário no Copom que já pensa, né, já vê espaço para cortar os juros agora em agosto, né. Isso não estava, aliás, estava pouquíssimo, não tinha nenhuma sinalização isso no momento da divulgação do comunicado na semana passada, né, mas a ata trouxe isso bastante claro, que já tem uma massa crítica ali maior para já começar o corte de juros aí em agosto, né, tanto é que daqui a pouco a gente vai comentar que a gente está mudando o cenário, né, então isso chamou bastante atenção, obviamente abriu aí espaço para uma reprecificação do que vai acontecer nos próximos meses. Mas tivemos coisas interessantes ali, que inclusive a gente tinha aventado como uma possibilidade na semana passada, né, de que o Banco Central talvez estivesse já trabalhando com um juro real de equilíbrio um pouco maior para a economia brasileira, e de fato ele divulgou ali que ele reviu o que seria o juro real neutro da economia brasileira, que anteriormente estava em 4%. Ele elevou para 4,5% essa taxa de equilíbrio. E aí, já indo para complementando esse assunto, no relatório trimestral de inflação, ele fez um box, né, uma análise um pouco mais detalhada do que revisitando o assunto, né, modelos, tal, etc. E ele pegou até passo a passo, né, o que os modelos estão indicando que aconteceu com a dinâmica do juro real de equilíbrio no Brasil, o que os economistas de mercado estão vendo com o juro real de equilíbrio no Brasil, o que o relatório semanal Focus embute de juro real de equilíbrio, né? Então ele somou tudo um pouco ali, né? E falou, a mediana, né, e a média, no caso, os dois são coincidentes, né? Estão apontando um juro real de equilíbrio de 4,8% para o Brasil, né? Ele manteve em 4,5%, mas ele ali na média e na mediana dos números que ele trabalhou, alguma coisa mais perto de 4,8%, né? Então, um pouco, inclusive, na sensação que a gente tem, né? Que se fosse para pensar entre 4 e 5, na nossa cabeça é mais para estar na parte mais alta do que na parte mais baixa desse intervalo, né? E aí, no relatório trimestral de inflação, você teve também uma novidade pelo lado da inflação, que a gente já sabia que ele tinha revisado o cenário para 2024 para 3,4% de inflação, mas ele introduziu o ano 2025, aonde, né, a projeção, pegando os inputs do Focus, está colocando a inflação em 3,1%, né, ali praticamente na meta, né, que é 3%. Então, de fato, nessa conjuntura, toda essa precificação aí levaria a inflação para convergir na meta no final de 2025. E, por fim, um outro destaque que eu faria na questão da ata, a questão do crédito, né? A gente tem comentado aqui rotineiramente, né, sobre os dados de crédito, sobre
algumas narrativas falsas, né, de que o crédito estaria se deteriorando muito fortemente, e ele voltou a salientar, ó, a dinâmica do crédito no Brasil está muito alinhado com o que aconteceu em episódios passados de restrição monetária, e está desacelerando conforme esperado e desejado, né? Então acho que assim, de forma muito clara, o BC fala que o crédito está contraindo, mas não é algo que esteja fugindo muito do script esperado. Está, né? Dentro da desaceleração, vamos dizer assim... Cíclica, né? Exato. Cíclica, induzida pela própria política monetária. Inclusive os dados dessa semana que foram divulgados, acho que foram bastante, né, eloquentes nessa direção. Sim, e acho que agora... No final das contas, né, o que fica muito importante é, de fato, a reunião que fechou o dia ontem, né, do CMN, né, já tinha sido muito telegrafado, né, o que em Minas Gerais iria sair, né, mas os detalhes foram positivos e, como você mesmo disse, né, acaba encerrando aí um semestre que lá no comecinho, né, muitas sinalizações ruins, né, muitas brigas, muitas divergências, muitas falas que, ao nosso ver, muito equivocadas na maneira de como conduzir a política econômica, mas no final das contas tivemos um bom final, né, Caval? Aí acho que vale olhar sobre dois ângulos, né? Em primeiro, a decisão em si, né, que acabou confirmando as expectativas mais recentes, as sinalizações do Ministério da Fazenda, de manutenção das metas de 24 e 25 em 3%, né? E também o estabelecimento da meta de 2026 no mesmo nível aí, em 3%, né, mostrando o Brasil, então, comprometido aí com o nível de meta de inflação que a gente observa normalmente nos emergentes, como México, Chile e outros, né, ao contrário, né, da ideia esdrúxula, né, inclusive levantada pelo próprio presidente Lula, de voltarmos a ter aquela meta que, né, ninguém tem, de 4,5%, ou ter um patamar mais alto do que o 3% que acabou sendo definido. Adicionalmente, havia dúvida ou expectativa com relação a 2 pontos, né? Em primeiro lugar, se haveria uma ampliação da banda de oscilação de 1,5%, e isso acabou não acontecendo, então acho que também foi um anúncio positivo. E, por fim, o ministro Haddad havia várias vezes, né, comentado com relação à ideia de uma meta contínua, que você não afere apenas no ano calendário, e sim ao longo do tempo, né, mensalmente, enfim. E isso o Conselho Monetário Nacional acabou determinando que acontecerá, né, vai haver a adoção da meta contínua, mas somente a partir de 2025, né, segundo as palavras dele, inclusive coincidindo com a mudança da presidência do Banco Central. A meta contínua, ela é a sistemática adotada pela esmagadora maioria dos países, e estudos nessa direção vêm sendo conduzidos desde da administração do presidente Ilan Goldfein, depois continuando aí na gestão do Roberto Campos Neto, né? É defendida por muitos ex-presidentes ou ex-diretores do Banco Central, enfim. Então acho que foi um passo correto, inclusive aí dando um prazo aí para essa transição e para definições de como vai ser, né? O Banco Central vai proceder a essa verificação ao longo do tempo, que não vai mais ser no ano calendário, enfim. Então a gente vai ter tempo aí para, enfim, digerir essa mudança. Então a decisão em si, ela acabou sendo muito positiva, né? Mas eu olharia também uma segunda dimensão, que é a maturidade, né, que teve por trás dessa decisão, que, a meu ver, é muito positiva do ponto de vista do aperfeiçoamento institucional. E por que isso? Porque nós, como você disse, Marcos, vivemos aí desde o começo do ano, né, muitos ruídos e acusações muito pesadas, né, seja do PT, seja do presidente da República, contra o Banco Central, né,
Isso, inclusive, acabou sendo objeto, né, de uma coluna ontem no Valor da jornalista Cláudia Safatli, falando do desmonte do Banco Central, os ataques, né, que ele estava sendo submetido, enfim, inclusive com declarações do presidente Lula, né, de que o Senado tinha que tomar atitude com relação ao Banco Central, né, numa clara narrativa de interferência, né, na gestão da política monetária e na autonomia recém-concedida ao BC. E no final a decisão ela acabou indo numa direção muito positiva, porque desde o início do ano nós tínhamos o Banco Central de um lado com autonomia tocando a política monetária e dizendo que a incerteza com relação ao arcabouço fiscal dificultava, era um fator de risco, né, no sentido de dificultar a convergência da inflação à meta. Do outro lado, o Ministério da Fazenda, o governo, né, dizendo que a política fiscal estava, né, era de responsabilidade deles, estavam criando um novo arcabouço, né, e o que estava atrapalhando era a política monetária, o fato do juro não cair. Cada um, né, tocando o seu espaço de política econômica de uma maneira antagônica, né, e muito ruidosa. E no final o que aconteceu ontem foi que, pela primeira vez, houve a necessidade de uma decisão conjunta de ambos, né, no espaço do Conselho Monetário Nacional, e uma decisão super importante, né? E nesse sentido a decisão acabou sendo muito madura, né, e revelando aí um grau de colaboração inédito, porque pela primeira vez a gente tem um Banco Central autônomo, né, uma equipe que não foi escolhida pelo atual presidente da República, que foi eleito representando a oposição, e no final acabou havendo um entendimento, né, que muito positivo e que, a nosso ver, corrobora aí essa tendência recente, já falamos disso, de melhora dos ativos brasileiros, né, redução de risco, e o Brasil podendo aí ser aí um dos primeiros, né, a reduzir juros, né, depois da pandemia, quando a gente ainda tem muitos bancos centrais, inclusive desenvolvidos, que vão continuar ainda apertando suas políticas monetárias e, portanto, colocando num horizonte muito mais distante o momento em que poderão cortar os juros, né? E nós estamos bastante próximos disso. Então, acho que fechou aí o semestre com um tom bastante positivo e, quem sabe, a gente, né, na segunda metade do ano tem aí um espaço, né, de maior colaboração entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda, entre o governo de uma maneira geral, né, e a gente possa, né, colher os benefícios aí da queda da taxa de juros, da economia melhor do que se imaginava, né, o legado das reformas, que o governo não produza tanto ruído na direção de revertê-las, né, e termos aí um período de prosperidade com maior crescimento e inflação finalmente chegando aí mais perto da meta. Agora, no final, isso nos levou a modificar, né, a nossa previsão, né, de ciclo de corte de Selic, né, e Marcão, como que ficou? Então, eu vou dar um passo antes, né, você comentou que a gente tem uma conjuntura de bancos centrais ainda lutando fortemente contra a inflação, e eu fiz um levantamento rápido, breve, aí nesses últimos dias, né? Mas o mês de junho foi o mês onde a gente teve, desde quando começou a pandemia, o maior número de surpresas altistas de ações dos bancos centrais. A gente teve Reino Unido, Canadá, Austrália e Noruega subindo juros mais do que se imaginava, né? Então, isso para contextualizar, o Brasil vai ser um dos primeiros a cortar os juros, e enquanto você tem bancos centrais ainda surpreendendo com altas acima do imaginado pelo mercado, né? Então, isso é um pano de fundo muito importante. E vai fazer, ao contrário do que a gente já viu em outros momentos, né? Vai fazer dentro de uma decisão eminentemente técnica, né? No momento em que há condições de fazer isso, e não, como a gente já viu no passado, por, vamos dizer, uma maior leniência com relação voluntarismo, né? Exato. Agora de manhã saiu, por exemplo, a inflação da zona do euro referente a
a junho, o núcleo está rodando a 5 desvios padrão do que era antes da pandemia, né? Então, é um contexto assim que ainda demanda um rigor monetário muito forte lá fora. E indo para a revisão do cenário, não é uma revisão muito grande, né? A gente só teve que adiantar, né, a reunião que a gente imaginava que seria o primeiro corte, a gente imaginava que isso aconteceria em setembro, será agora em agosto, muito provavelmente, mas mantemos aí, né, a ideia de que acelera o corte a partir da segunda reunião, né? Então, a partir de setembro iria para um ritmo de 50 pontos base, chegando a 9%, né, no segundo semestre do ano que vem. E aí fica uma questão, né, Caval, que eu acho que comentar brevemente aqui. Se a gente pega uma meta de 3%, né, que foi estabelecida pelo CMN, um juro real de equilíbrio que o Banco Central estima ali por volta de 4,5%. Então a gente está falando de um juro nominal, né, 7,5%. Só que a gente ainda está com uma ideia de que, por enquanto, a gente vai trabalhar com uma projeção aí de Selic, fechando o ciclo, em 9% no segundo semestre do ano que vem. Ainda tem um grau de certeza muito grande, né, para a gente conseguir imaginar que, de fato, a gente consiga chegar tão rapidamente nesse 7,5%, né, Caval? A própria taxa neutra, né, de juros é uma variável incerta, né? Como você disse, né, se a gente fosse pegar aquela mediana que o Banco Central divulgou, ela estaria entre, né, 4,5% e 5%, né? Mas que seja uma taxa neutra de 5%, que é bastante alta, nós poderíamos ter um juro nominal neutro de 8%, né, 5 mais 3 de inflação. Então sugere aí que esse número de 9 tem algum viés de baixa. Mas, por outro lado, né, a gente está celebrando muito esse momento de poder, né, voltar a ter a queda da Selic. O Banco Central também divulgou como se comportou para uma série de países, aqueles inclusive onde há os estudos, né, a taxa neutra desde do início da pandemia, né? Países desenvolvidos, emergentes, enfim, e alguns tiveram elevação, alguns houve a manutenção, houve até quem tivesse tido queda do juro real neutro, né? E entre os que subiram, o Brasil é aquele que mais, onde a taxa neutra subiu mais de 3 para 4,5, né? O Banco Central já usava 4, mas antes da pandemia se usava 3, né? E é o nível mais alto, né? Se não me engano, o México é um pouco acima de 3, 3 e alguma coisa, né? E os demais, eles são na faixa de 0 a 2, ou 2 e alguma coisa, né? Então, em relação à grande maioria dos países ali analisados, o Brasil tem um juro neutro que é mais do que o dobro, né? Mesmo países da região como o Chile, né? Então a grande pergunta, né, por que no final o nosso juro ainda é muito alto, vai cair, né? Isso remete à questão do juro neutro, dado que agora nós temos aí a definição de que a nossa meta de inflação ela vai ser condizente com a meta dos demais emergentes. Então o que vai explicar daqui para frente, né, o nosso juro que sempre é o mais alto, é o fato de que a gente tem um juro estrutural mais alto que remete à questão das contas públicas, à perda da eficácia da política monetária na presença de muita expansão de gasto, bancos públicos e tudo mais, né? Um tema que é bastante importante, podemos, inclusive, em algum outro momento, tratar disso mais especificamente. Então, acho que tem sim um motivo aí para a gente celebrar esse final de semestre, né? Acho que podemos, né, ter uma segunda metade do ano mais positiva do ponto de vista dos fundamentos macro e dos ativos brasileiros, mas, né, acho que é cedo ainda para a gente comemorar, especialmente à luz dos dados, né, que continuam mostrando tendência de aumento do gasto, tendência de aumento da dívida PIB, como hoje mesmo os dados referentes ao mês de maio, né? Então, vamos ter esse momento agora importante, mas lembrando que ainda precisamos trabalhar muito aí no Brasil para que a gente tenha um crescimento econômico mais sustentável. Bom, fico por aqui, acho que
Desejando aí a todos aí um bom fim de semana. E Marcos, algum comentário final? Não, só relembrar, ficar atento em nas redes sociais, né, no @OrisPartners, nos canais tradicionais, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Estamos sempre ali com alguma novidade para vocês. Ficamos por aqui então. Um bom dia a todas e todos aí que participaram. Obrigado.